Olá, bem-vindos ao canal da Igreja Vidas Ibiranga. Nós vamos iniciar mais um estudo da série de células da Igreja Vidas. E hoje nós vamos estudar sobre o que é Páscoa. Afinal, o que é Páscoa para você? O que significa a Páscoa para você? Então hoje nós vamos primeiramente, antes de começarmos, eu quero pedir para você que vá até o final do estudo, veja todos os pontos, todos os textos bíblicos que nós vamos estar estudando hoje na Palavra de Deus. E também eu já te peço que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal da Igreja Vidas para ficar por dentro dos estudos, dos cultos da igreja e da programação da igreja dentro deste programa chamado YouTube, ok? Então deixe também o seu like, ou seja, o seu joinha aí ao se inscrever, e vá lá no sininho e acione ele para que você possa receber todas as informações do canal. Todo vídeo novo que chegar você vai ficar conhecendo. Então nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em primeiro lugar, no livro de Atos, no Novo Testamento, aqui no capítulo 12 do livro de Atos, e no versículo de número 4. 12. Você vai pegar também a sua Bíblia e você vai estar vendo versículo por versículo também lido. Capítulo 12, verso 4, que diz: E havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando a quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Na verdade, essa palavra Páscoa não existe na nossa língua portuguesa. Ela entrou na língua por efeito da linguagem litúrgica da Igreja Católica. E a palavra original é da origem grega, que por sua vez foi tirado do verbo hebraico passou, que quer dizer passar além ou passar por cima. E no hebraico a palavra descreve a passagem do anjo quando foi anunciada a 10ª praga no Egito, quando o povo era prisioneiro do Egito, o povo hebreu. Deus anunciou a 10ª praga e aí foi instituído a Páscoa, ok? Que foi a vida poupada dos filhos primogênitos de todos que eram hebreu ou israelita. Vamos ao primeiro ponto. Para conhecer, nós precisamos ver de onde veio, Então nós vamos agora saber como era a prática da Páscoa do povo hebreu, dos israelitas. E para entendermos isso, nós vamos para o primeiro texto, que está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, e no verso de número 5. 12 e de número 5. Diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Esse é o primeiro texto. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito. E já no Novo Testamento, aqui
no livro de 1 Pedro, nós vamos ver Pedro falar sobre essa Páscoa. 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro agora vai falar sobre esse fato do cordeiro, que foi substituído já no Novo Testamento por o Cordeiro Santo, que é Jesus. O próprio João Batista vai dizer lá no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado. No entanto, os seus ossos não foram quebrados. Toda a questão do cordeiro imaculado, sem defeito, aponta para Jesus já nos acontecimentos depois de cerca de 4.000 anos depois. Então, já vem para Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 12, porque a Bíblia, na verdade, ela vai apontar de forma profética para Jesus de Nazaré, para o Filho de Deus. Então, em Êxodo, capítulo 12, o verso de número 46. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Ou seja, apontando para Jesus, que o Cordeiro Jesus, ele foi crucificado, sacrificado o Cordeiro, mas não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Vamos agora para o livro de Salmos, porque o salmista também profetizou acerca de Jesus. Então vamos ver aqui em Salmos, no capítulo 34, de número 34, Salmo de número 34, e o verso de número 20. 34, 20 diz: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? E lá já no livro de João, para a gente entender, vamos abrir em João 19, no evangelista João. No evangelista João 19, e o verso de número 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, aqui está a conclusão, para que se cumprisse a profecia que estava escrita no Êxodo, que nós lemos, e em Salmos, que nós lemos agora também. O sangue foi derramado para remir os pecados, para perdoar os pecados, para expiação dos pecados. Era o penhor da salvação. Vamos voltar para o livro de Êxodo. Vamos ver o texto aqui de Êxodo, agora no mesmo 12, e o verso de número 13. 12, 13, que diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortalidade, quando eu feri a terra do Egito. Então, o sangue nos umbrais da porta significa o sangue deste cordeiro,
Agora vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, o verso 1:7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Foi também instruído no Egito para comemorar o acontecimento que seria algo que ficaria marcado na vida do povo israelita. E aí nós vamos para o mesmo texto de Êxodo, agora no 13, o verso 14. 13, 14. Verso 13, 14. Que diz: mas no dia em que aparecer foi instituído para comemorar. Então, Êxodo 12, 14. Desculpa. Êxodo 12, 14. 12, verso 14. Diz o seguinte: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, até hoje nós estamos comemorando, até hoje nós temos, foi instituído a Páscoa até hoje. Então a Páscoa, ela possui vários elementos. Primeiro, o primeiro elemento é o cordeiro, que representava o preço da salvação, da libertação do povo israelita do Egito. Ou seja, através do sacrifício. Outros elementos que estão na Páscoa: os pães asmos. Esses pães eram pão sem fermento, tá? Revelam a pressa com que eles teriam que abandonar o Egito. Ou seja, para nós aponta o pecado, a pressa que nós temos para abandonar o pecado, que é a farinha amassada sem ter recebido nenhum tipo de fermento, ou seja, é o pão levandado. Levandado, é esse mesmo, tá? Então, esse pão sem fermento indica que eles deveriam sair apressadamente. E um terceiro elemento que não tem nada a ver com ovo de chocolate, com peixe, não tem nada a ver com isso, tá? Vem que eram alfaces do agreste, recordavam a opressão do Egito e a amargura com que eles viveram no cativeiro, além de dar o melhor sabor à carne do cordeiro. Então, ervas amargas, ok? E outro elemento seria o próprio sangue derramado do cordeiro, que representava a expiação, a exterminação por fim do pecado. E como deveria ser a festa celebrada da Páscoa? Primeiro, eles deveriam tomar o cordeiro, como nós lemos em Êxodo 12:3, um cordeiro sem defeito, sem mácula. A família deveria participar e comer todo o cordeiro. Caso a família fosse pequena, deveria juntar-se com o vizinho, para que eles pudessem, a família do vizinho, comer junto com eles. Aí está no versículo 4, no capítulo 12, verso 4. O cordeiro seria sem mácula, que tivesse 1 ano de idade, e ele seria o primogênito da malhada, ou seja, o primeiro cordeiro bonito, sem defeito, ok? Deveria ser assado ele inteiro e comido com pães asmos e as ervas amargas, que são os elementos que nós apresentamos aqui. Os pães asmos, ok? E o cordeiro. Então nós vamos agora para para você ver isso aí dos pães asmos e as ervas, capítulo 12, versículo 8 de Êxodo. Agora vamos ver qual era a Páscoa do Novo Testamento. O cordeiro significa Cristo. Cristo é o cordeiro
o sacrifício de Jesus levou a libertação do pecado para o povo, como diz o evangelista João no capítulo 1, verso 36, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos simbolizam a pureza, o pão deveria ser sem fermento. A proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção moral, ou seja, quando tira o fermento é o pecado saindo, ok? E também das doutrinas falsas. Vamos ver aqui um texto em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. 16, o verso de número 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ok? Vamos ver aqui outro verso que está em Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos 8, 15. E ordenou-lhe dizendo, olhai e guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que Herodes representa o mal, tá? E os fariseus representam a hipocrisia, ok? Então, na nossa comunhão com Cristo, não pode haver impureza. A ausência do fermento simboliza a santidade de vida que no serviço de Deus. Ervas amargas simbolizam a amargura que o cordeiro iria passar e a amargura das almas humanas por causa do pecado. Hoje, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, como ontem celebramos a ceia do Senhor, ok? Nós estamos lembrando dessa festa, tá certo? Todas as vezes que nós celebramos, relembramos o grande feito das nossas redenção, feita por Deus, por Jesus, o Cordeiro Santo, que se entregou fisicamente pelos nossos pecados. Podemos dizer que o Egito foi o Calvário da nação hebraica, como o Calvário de Jerusalém foi o nosso Calvário. O sangue. O sangue é a garantia do perdão. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como diz em Hebreus capítulo 9, verso 22. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, como diz em 1 João capítulo 1, verso 7. O pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Amém? Então, a Páscoa de Israel já dá para entender o que significa tradicionalmente para o povo israelita. Agora vamos para a Páscoa dos nossos dias e os seus símbolos. A festividade da Páscoa foi fixada pelo Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. da era cristã. Da era comum, aliás. É uma festa anual da Igreja Católica Romana e comemora a ressurreição de Cristo. Quais são os símbolos hoje? O coelho. O coelho substituíram o cordeiro pelo coelho, como símbolo de fecundidade, chegando até a produzir aproximadamente 110 filhotes por ano. Apareceu por volta do ano de 1915 na França. A sua cor e sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia. Foi quando entrou o coelho, tá bom? Na festa cristã, na festa da Páscoa. Dizem mais que ele representa a morte.
e a ressurreição de Cristo pelo fato de alguns que habitavam em lugares frios e nevados, que tem coelho que habita no frio, né? Nevados, eles hibernam e só saem da caverna quando chegam a primavera. Sabendo que não podendo aceitar, sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração, meus irmãos. Pois em toda a Bíblia nós não encontramos nem um texto que fala sobre coelho. Nós vemos falar o cordeiro e não coelho. Cordeiro é o símbolo da Páscoa. Amém? Vamos lá para o ovo. O ovo significa começo, origem de tudo. Quando ele é incubado, dele sai a vida, porque nele está contido a vida, segundo a tradição católica. Isso aqui, tá, irmão? Não tem nada a ver com a gente. Eu estou citando a tradição da nossa Páscoa de hoje. Em Cristo não está contido a vida. Ele é a própria vida. Isso aí são simbologias que foram substituídas pela Bíblia, pelo que é escrito na Bíblia. Então, lembre-se, o ovo não tem vida. Se ele gorar, ele morre. Então, se ele fica gordo, ele morre. Se a galinha não chocar, ele morre. Mas Jesus ele não contém vida, ele é a própria vida. Tá? Então, vamos abrir esse texto aqui em João 11, 25. João 11, 25. 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Está presente na mitologia antiga, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte da cristandade. Isso, o que eu falei agora, ovo, coelho, tá? Essa simbologia. Na verdade, na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar o ovo. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate que industrializaram em larga escala, que até hoje tem. Esse ano agora foi fraca a venda de ovo. Não teve ovo no mercado por causa do coronavírus, né? Então, foi frustrado isso aí, né? No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo. Nada a ver, meus irmãos. Nada a ver. Então não tem nada a ver com a gente. Vamos agora para o peixe. O peixe é o símbolo do cristianismo. Realmente, o peixe ele teve uma linguagem com os seus discípulos na época da perseguição, né? Quando os discípulos foram perseguidos, aí tinha uma linguagem, uma figura de linguagem, mas nada a ver com o símbolo da Páscoa, até porque o peixe sempre foi tradição naquela época do povo israelita comer peixe, pescar. Existiam muitos pescadores ali naquela época, inclusive os discípulos de Jesus, vários deles eram pescadores. Na Semana Santa, as pessoas não comem carne porque acham que estão comendo o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Tem nada a ver. E substituíram a carne pelo peixe nessa Semana Santa. Mas na Páscoa judaica, olha que eles comiam carne. Não é verdade? Carne. Era carne do cordeiro. Tá? Estes símbolos modernos são uma mistura de mitologia cristã. Mitologia cristã. Tá? Nós não podemos acreditar nisso, não podemos colocar, porque eu tenho que crer na Bíblia, no que a Bíblia fala. Então, outra coisa, uma simbologia pagã, cristã. Tá? Terceiro ponto, vamos ver a nossa Páscoa dos evangélicos agora, tá bom? A Páscoa para nós, evangélicos, para os cristãos evangélicos. Para os evangélicos, a Páscoa tem valor junto à ceia do Senhor. Jesus instituiu a Páscoa, não foi? Lembra daquele texto quando Jesus vai lá, reúne os seus discípulos na quinta-feira da paixão, come com eles, apresenta o pão e o vinho, ora, dá graças e come com os seus discípulos. Ele diz, esta é a Páscoa, é a ceia do Senhor, tá? E Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Jesus instituiu essa Páscoa, tá? Essa Páscoa, que deu a ela um caráter todo especial
ao acontecimento. Vamos conferir aqui em Lucas capítulo 22, 15. Lucas 22, 15. Lucas 22, 15. Lucas 22, 15. Que diz: E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu morra. Jesus falou para os seus discípulos: quero comer com vocês nessa Páscoa antes que eu venha ser crucificado. Ok? Em outras palavras, a Páscoa bíblica, portanto, consumou-se em Cristo, meus irmãos, tá? Essa é a verdade, ok? Esta é a verdade. Consumou-se em Cristo, que instituiu como um novo memorial. Esta é a nova aliança do meu sangue, do meu corpo, uma nova aliança, um memorial, para que vocês nunca esqueçam a ceia do Senhor, na qual o crente comemora a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, é todas as vezes que nós nos reunirmos, todas as vezes que cearmos, todas as vezes que comemos o pão e o vinho. Amém? Então, essa é a Páscoa do Senhor. Agora, nós acompanhamos essa semana, sim, a Sexta-feira da Paixão, porque está no calendário nosso. Como eu falei na pregação de ontem, eu falava isso aí na pregação de ontem, nós comemoramos porque nós não sabemos exatamente qual foi o mês, nem o dia exato, o dia, tá? Mas o dia que eu digo número, dia de número, dia 1, dia 2, ou dia 5, ou dia 6. Nós sabemos que foi numa sexta-feira, porque a Bíblia fala que foi na sexta-feira, e a Bíblia fala que ele ressuscitou no domingo. Então, nós comemoramos sim a morte e ressurreição de Cristo, mas não temos não somos pagão quanto à simbologia, nem a mitologia do que nós falamos anteriormente no ponto 2, ok? Então, a partir daí, a Páscoa para nós cristãos, ela assumiu muito mais do que um sentido histórico, ok? É algo muito forte, espiritual para as nossas vidas. Para a conclusão nesse dia, né? Porque alguns vão ver à noite, outros vão ver pela manhã, outros vão ver à tarde, mas como cristão devemos estar atentos para não cedermos às tradições da Páscoa pagã, apenas como uma ideia distorcida da realidade bíblica e apenas um fato comercial do mercado, da venda de ovo, da venda de chocolate, né? Da venda de símbolos como coelho, etc., tirando a visão do Cordeiro Pascual, que é Jesus de Nazaré. Mas nós devemos estar atentos que Jesus Cristo, através de seu sacrifício na cruz, se tornou o nosso Cordeiro Pascual. Amém, meus irmãos? Esse é o estudo, ok? Esse é o estudo de hoje e eu quero só dizer para você, bom estudo para você. Olhe, preste atenção em cada ponto, em cada versículo bíblico e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos fazer esse canal aí ter mais seguidores, ou seja, mais inscritos nele, para que a gente possa ter algumas ferramentas e possa transmitir os nossos cultos aí sempre, não só nessa pandemia, não só nesse momento em que a igreja está na casa, mas em outros períodos nós queremos ter sim, sempre estar transmitindo os nossos cultos aí para os irmãos. Então, fiquem na paz, até o próximo vídeo, bom estudo em nome de Jesus.